Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos nosso vídeo de hoje falando sobre as repercussões da situação em Kursk para Moscou. Ao que parece, a Ucrânia não esconde seus objetivos com essas incursões. Para Mikhailo Podolyak, que é conselheiro presidencial, a ideia é convencer a Rússia que o melhor a fazer é negociar a paz, mas de forma justa. Veja o que ele escreveu no Telegram. Precisamos infligir derrotas táticas significativas à Rússia. Na região de Kursk, vemos claramente como a ferramenta militar é usada de forma objetiva para convencer a Federação Russa a entrar num processo de negociação justa. E no vídeo de hoje vamos perceber que a pressão de um lado não interrompe a pressão do outro. Ou seja, nesse momento, apesar da desproporção das ofensivas, tanto os ucranianos quanto os russos estão avançando. Hoje, sexta-feira, forças russas estavam se aproximando da cidade-chave de Pokrovsk, em Donetsk, enquanto a Ucrânia parecia consolidar seus ganhos na região de Kursk dentro do território russo. Será que a Ucrânia sozinha seria capaz de empreender uma operação dessas? Bom, a Rússia acha que não, e está acusando a OTAN e o Ocidente de ajudarem nessa incursão ucraniana, inclusive permitindo o uso de equipamentos fornecidos pelo Ocidente. O Reino Unido, que é parte da OTAN, não fica calado nisso e diz que a Ucrânia tem todo o direito sobre a lei internacional de usar os equipamentos doados, incluindo dentro da própria Rússia. Veja o que disse o Ministério da Defesa britânico. Não houve mudança na política do governo do Reino Unido. Sobre o artigo 51 da Carta da ONU, a Ucrânia tem um direito claro de autodefesa contra os ataques ilegais da Rússia, e isso não exclui operações dentro da Rússia. No entanto, parece que o Reino Unido ainda não está muito confortável em permitir que a Ucrânia use os mísseis Storm Shadow que eles forneceram contra alvos dentro da Rússia, mostrando que há uma linha bem tênue sendo traçada aí, que, como temos visto ao longo do conflito, pode ser ultrapassada uma hora ou outra. Nos Estados Unidos, o discurso não é muito diferente. Até agora, o governo americano tem considerado essa incursão como um movimento defensivo, onde seria apropriado que Kiev usasse equipamentos americanos. Mas, gente, tem uma preocupação no ar. Autoridades em Washington estão começando a ficar inquietas com as possíveis complicações se as tropas ucranianas continuarem avançando em território inimigo. Um oficial americano, que preferiu ficar anônimo, disse a Reuters que se a Ucrânia começar a capturar vilarejos russos e outros alvos não militares usando armas e veículos dos Estados Unidos, isso pode ser visto como um excesso, esticando os limites impostos por Washington, justamente para evitar qualquer percepção de um conflito direto entre a OTAN e a Rússia. A Ucrânia já deixou claro que um dos objetivos dessa incursão em território russo é contra-atacar o fogo de artilharia e mísseis que vem da Rússia, criando uma espécie de zona de amortecimento. E a gente sabe que os russos não estão parados. Vídeos postados nas redes sociais russas parecem mostrar equipamentos ocidentais, incluindo um tanque de batalha Challenge 2 de fabricação britânica, sendo destruídos ou capturados durante a ofensiva em Kursk. Embora, pelo que foi analisado, o tanque que aparece nos vídeos seja um T-64 da era soviética, relatos não verificados também sugerem que os Challenge podem ter sido usados realmente nessa operação. Agora, do lado russo, o Ministério da Defesa publicou imagens que, segundo eles, mostram um drone russo destruindo um veículo de combate americano Strike na região de Kursk. E hoje, sexta-feira, as forças russas disseram que eliminaram a unidade de reconhecimento e sabotagem ucraniana em Kursk, que estava armada com armas de países da OTAN. A agência de mídia estatal RIA divulgou que foram apreendidos exemplares de armas pequenas fabricadas nos Estados Unidos e na Suécia, no local da operação. Agora, será que os Estados Unidos confirmaram essa participação deles na operação? É claro que não. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais, ansiosas para evitar um confronto direto com a Rússia, disseram que a Ucrânia não deu aviso prévio e que Washington não estava envolvido. Vocês acham que Putin ficou convencido disso? Não. Essa afirmação foi rebatida pelo conselheiro linha dura do Kremlin, Nikolai Patrushev. Veja o que ele disse em uma entrevista ao jornal Izvestia. A operação na região de Kursk também foi planejada com a participação da OTAN e dos serviços especiais ocidentais. Sem a participação e apoio direto deles, Kiev não teria se aventurado em território russo. Em Moscou, um parlamentar fez uma declaração bem quente dizendo que a incursão ucraniana e a presença de equipamentos militares ocidentais em solo russo aproximaram o mundo de uma terceira guerra mundial, repetindo uma linha que o Kremlin vem usando ultimamente.
Essas declarações sugerem que essa incursão, a primeira reconhecida pela Ucrânia em território russo soberano, carrega um alto risco de escalada no conflito. E para deixar as coisas ainda mais tensas, Putin convocou uma reunião do Conselho de Segurança da Rússia com a presença de Patrushev, onde disse que o foco seria em novas soluções técnicas sendo empregadas na operação militar. Parece que a Rússia está revisando sua estratégia à luz desses novos eventos. O tom das acusações russas também subiu. Patrushev disse que os esforços de Washington acabaram criando todas as condições para que a Ucrânia perca sua soberania e parte de seus territórios. Enquanto isso, a Ucrânia anunciou que já tinha instalado um comandante militar na área que controlava em Kursk, mesmo com a intensificação das ofensivas russas no leste ucraniano. O Ministério da Defesa russo, por sua vez, disse que conseguiu repelir uma série de ataques ucranianos ao longo da linha de frente em Kursk. Como temos visto até agora, a resposta russa tem sido lenta, com unidades irregulares sendo reposicionadas. Imagens geolocalizadas pelo Instituto para o Estudo da Guerra colocaram tropas ucranianas a menos de 30 quilômetros da fronteira internacional em Kursk. Embora o Ministério da Defesa russo tenha afirmado que limpou alguns assentamentos das forças ucranianas, blogueiros militares russos sugerem que os combates continuam. Ontem, quinta-feira, alguns veículos de mídia ucranianos identificaram várias unidades de mais de 100 prisioneiros de guerra russos recém-capturados, sugerindo uma mistura de forças regulares e irregulares, incluindo combatentes chechenos. Além disso, a luta parece continuar num posto de fronteira na região de Belgorod, a segunda linha de avanço de Kiev, com relatos conflitantes sobre a situação da batalha. O que não se pode negar, gente, é que essa ofensiva ucraniana tem exposto as fraquezas das defesas russas e mudado a retórica majoritária do conflito. Contudo, oficiais russos disseram que o que eles chamam de invasão ucraniana não vai alterar o rumo da guerra. A Rússia, vale lembrar, tem avançado durante a maior parte do ano no setor oriental-chave de uma linha de frente que se estende por 1.000 quilômetros, e eles têm uma superioridade numérica bem massiva. Além disso, o Ministério da Defesa do Reino Unido informou numa atualização de inteligência que, após a desorganização inicial, as forças russas estão agora se posicionando em maior número na região de Kursk. Bom, vamos ser um pouquinho mais objetivos agora e vamos falar dos resultados dessa ofensiva. Após mais de 10 dias de combates intensos, a Ucrânia conseguiu tomar pelo menos 450 km² de território russo, o que representa menos de 0,03% do território total da Rússia. Bom, pode parecer uma área pequena, mas para Putin essa incursão cruzou uma linha vermelha muito importante. Dentro de Moscou, essa situação tem gerado debate. Uma fonte russa disse que essa incursão pode encorajar os radicais que defendem uma guerra ainda maior, mas, como sabemos, a escolha de Putin não é nada fácil. Ele tem tentado pintar essa guerra, que é a maior da Europa em 7 décadas, tanto como uma operação militar especial limitada, que não deveria perturbar o cotidiano dos russos, quanto como uma luta histórica contra o Ocidente que, segundo ele, despreza os interesses de Moscou e quer desmembrar a Rússia. Do lado dos Estados Unidos, a posição é clara. Eles não podem permitir que Putin vença essa guerra na Ucrânia. Bom, considerando que realmente eles não sabiam de nada, o que eu acho pouco provável, embora não impossível de ser verdade, até agora, eles têm visto essa incursão surpresa como um movimento defensivo que justifica o uso de armamentos americanos, conforme disseram oficiais em Washington. Mas, gente, há uma preocupação crescente com as complicações que podem surgir à medida que as tropas ucranianas avançam mais para dentro do território inimigo. Um oficial americano, que falou sob condição de anonimato, disse que se a Ucrânia começar a capturar vilarejos russos e outros alvos não militares usando armas e veículos dos Estados Unidos, isso poderia ser visto como uma violação dos limites impostos por Washington, que quer evitar qualquer percepção de um conflito direto entre a OTAN e a Rússia. E para completar, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou imagens que, segundo eles, mostram um drone russo destruindo um veículo de combate Stryker de fabricação americana na região de Kursk. Gente, vejam como são as coisas. 0,03% do território russo tem concentrado mais a atenção da pauta da imprensa internacional do que a ação da Rússia em expansão nos quase 20% do território ucraniano. Na minha opinião, acho que os dois terrenos deveriam ser vistos em conjunto para que possamos perceber se, na prática, houve mudanças importantes nos rumos do conflito.
E por falar nisso, como já adiantei lá em cima, a situação no leste da Ucrânia continua crítica. E nas últimas 24 horas, os ataques russos continuam atingindo a região. 3 civis foram mortos e outros 5 ficaram feridos na região de Donetsk, onde os russos têm intensificado suas operações. Isso aconteceu enquanto as forças de Moscou aumentam a pressão para alcançar a cidade de Pokrovsk, que, como sabemos, é um importante centro logístico na região. Donetsk, que é parcialmente ocupada pelas tropas russas, tem sido alvo constante de bombardeios e ataques aéreos. A Ucrânia já deixou claro que capturar essa região é uma prioridade no campo de batalha para Moscou. Só nos últimos dias, o número de combates relatados pelo exército ucraniano na frente de Pokrovsk ficou entre 58 e 41, mostrando como essa área tem sido palco de alguns dos combates mais intensos da guerra. E para vocês verem como isso tem acontecido, a Rússia reivindicou hoje a captura de uma aldeia a cerca de 15 quilômetros da cidade de Pokrovsk. Ontem, quinta-feira, os russos também já haviam reivindicado a captura de uma outra aldeia nesse mesmo setor, onde eles vêm progredindo rapidamente desde a captura de Ocheretine no início de maio. O governador da região, Vadim Filashkin, informou que um ataque na área de Seridov, que fica nos arredores de Pokrovsk, deixou 3 pessoas feridas e causou danos a 6 edifícios. Além disso, uma pessoa foi morta na aldeia de Mykolaiivka e 2 outras foram feridas na cidade de Konstantinivka, que fica a oeste de Bakhmut, que, como vocês lembram, foi capturada pela Rússia no ano passado, após meses de combates pesados. Os ataques russos na frente de Pokrovsk aumentaram nessa semana. A situação em Pokrovsk está ficando cada vez mais complicada. De acordo com mapas de batalha de fontes abertas, as tropas russas estão se aproximando perigosamente da cidade, o que coloca em dúvida as esperanças ucranianas de que sua nova ofensiva na Rússia Ocidental possa fazer Moscou reduzir os ataques em outras frentes de batalha. Depois de capturar várias aldeias na área e avançar ao longo de uma linha ferroviária, as forças russas estão agora a cerca de 13 quilômetros de Pokrovsk, uma das principais fortalezas defensivas da Ucrânia na região de Donetsk. A captura de Pokrovsk seria um golpe duro para a Ucrânia, uma vez que levaria a Rússia a um passo mais perto de alcançar seu objetivo de longo prazo de tomar toda a região de Donetsk, da qual já controla grande parte. A cidade de Pokrovsk, que antes da guerra tinha cerca de 60 mil habitantes, está localizada em uma estrada estratégica que liga várias cidades que formam um arco defensivo protegendo a parte de Donetsk ainda sob o controle ucraniano. A situação é tão grave que a administração militar da cidade já começou a evacuar moradores, mesmo sem uma ordem formal para isso. Veja o que disse Serhil Dobriak, chefe da administração militar local hoje, em um comunicado à população. O inimigo está se aproximando rapidamente das proximidades de Pokrovsk. A evacuação está em andamento na comunidade, não atrasem. Apesar da incursão bem-sucedida das forças ucranianas na região ocidental da Rússia, a realidade no terreno é que a Ucrânia continua perdendo território em casa. Soldados ucranianos na frente leste têm relatado que os combates por lá continuam intensos e que estão em desvantagem numérica e de armamento em comparação com as tropas russas. Especialistas militares acreditam que um dos objetivos da ofensiva surpresa da Ucrânia em Kursk é forçar Moscou a desviar tropas das linhas de frente na Ucrânia para reforçar sua própria região de fronteira. Mas até agora, a Rússia retirou apenas um número limitado de unidades do campo de batalha ucraniano, tentando combater os ataques com unidades de combate menos experientes em seu próprio território, isso segundo analistas e autoridades americanas. Segundo Thibault Foillet, diretor adjunto do Instituto de Estudos Estratégicos de Defesa da França, a ofensiva ucraniana na Rússia não afeta o equilíbrio geral da linha de frente. Ele explicou que a característica principal do campo de batalha, tropas russas avançando lentamente, mas de forma constante através de ataques sangrentos, permaneceu inalterada. Soldados ucranianos disseram que a incursão da Rússia não levou a uma diminuição dos ataques russos na região de Donetsk. Serhiy Tzerotysky, um oficial da 59ª Brigada Motorizada, afirmou à mídia ucraniana na sexta-feira que as forças russas tentaram durante a noite invadir a cidade de Novorodivka, que fica na linha férrea em direção a Pokrovsk. Segundo ele, as tentativas de assalto e avanço não param nem por um minuto e os combates continuam 24 horas por dia. O presidente Volodymyr Zelensky alertou na quinta-feira que Pokrovsk e outras cidades próximas estão enfrentando os ataques russos mais intensos.
O Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank com sede em Washington que monitora os desenvolvimentos no campo de batalha, também escreveu que as forças russas estão mantendo o ritmo ofensivo relativamente alto na região de Donetsk. Isso, segundo o Instituto, mostra que o comando militar russo continua a priorizar avanços no leste da Ucrânia, mesmo com a pressão das forças ucranianas na região de Kursk. Os mapas de batalha compilados pelo Instituto e por outros grupos independentes mostram que as tropas ucranianas fizeram avanços marginais na região de Kursk nas últimas 24 horas, capturando pelo menos uma aldeia e avançando em várias outras. No entanto, agora enfrentam maior resistência de forças russas reforçadas e estão progredindo mais lentamente enquanto tentam consolidar seus ganhos. Foillet destacou que, para manter o território conquistado na Rússia, a Ucrânia teria que enviar mais soldados e armamentos, o que poderia enfraquecer suas linhas em outras frentes no campo de batalha. Eles precisariam trazer defesas aéreas, instalar artilharia, construir linhas logísticas e substituir soldados. E esses são recursos que eles não têm disponível em outros lugares. Soldados que lutam na região de Donetsk disseram que a incursão na Rússia elevou o moral, mas também destacaram que isso consumiria armas e munições que são extremamente necessárias. Um comandante estacionado em um ponto crítico na frente leste afirmou que sua brigada tinha menos de 4 morteiros para defender sua posição, podendo disparar apenas 10 projéteis por dia para cada morteiro. Analistas militares mais otimistas acreditam que as tropas ucranianas lutarão com determinação para defender Pokrovsk e evitar sua captura. A cidade foi transformada em uma guarnição militar durante a guerra, com muitos soldados ucranianos descansando lá após uma rotação na linha de frente ou se preparando para futuras operações. Além disso, Pokrovsk é um importante hub logístico para o exército ucraniano, pois ele fica em uma estrada-chave que liga várias cidades controladas pela Ucrânia na região, incluindo Kramatorsk, Konstantinivka e Sloviansk. A estrada, conhecida como T-054, já está ao alcance da artilharia e dos tanques de drones russos, mas o exército ucraniano continua a utilizá-la. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.